Shalom, povo de Deus! Mais uma vez falando sobre o livro O Maravilhoso Nome de Jesus e já caminhando para o fim dele, de E.W. Kenyon, ele traz nessa parte do livro a questão da importância das operações miraculosas. Um lugar, uma igreja em que não há manifestação de milagres é uma igreja, é um local que se usa pouco da autoridade do nome de Jesus. É um local onde a maioria das pessoas não tem ideia do que significa usar, empenhar o nome de Jesus na oração. Essa parte do livro, ele também fala sobre você orar crendo que aquilo acontecerá em nome de Jesus e se manter firme nessa confissão, não abrindo mão daquilo que Jesus disse que seria possível através do seu nome. Se você crer e se você utilizar esse nome como deve, os milagres se manifestarão. Que você fique comigo até o final dessa leitura e já acompanhe o livro na íntegra no canal Emuná. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Capítulo 9. O livro de Atos. Atos 2,38 diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Este primeiro uso do nome de Jesus deve ter atingido os judeus com uma força peculiar. 50 dias antes, haviam-no pendurado completamente desnudo sobre uma cruz. Agora, 3.000 deles clamavam: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Isto significava uma ruptura com o judaísmo, embora isto ainda não estivesse claro em suas mentes. Ser batizado nesse nome consistia em assumi-lo e levar o estigma desse nome entre seus companheiros judeus. O primeiro milagre no nome. No terceiro capítulo, temos seu primeiro uso público. Pedro e João estavam subindo ao templo para adorar. Eles não haviam ainda se separado da prática do culto no templo. E quando chegaram à porta do templo, chamada Formosa, viram um aleijado que estava deitado ali, sujo e desamparado, com as mãos estendidas, implorando uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele, esperando receber alguma coisa, olhava-os atentamente. Então disse Pedro: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Posso ver seu olhar de desapontamento, seguido de uma expressão mistificada em seus olhos, voltado para esses dois humildes pescadores. Pedro continuou: Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E imediatamente um estremecimento passou por seu corpo. Pedro tomou pela mão e o ergueu sobre seus pés, e aqueles tornozelos que tinham sido inválidos desde a infância ficaram cheios da força de um adulto. Pela primeira vez em sua vida, este homem podia saltar, correr e andar. Durante todos os dias de sua infância, ele havia observado outros brincando, enquanto que ele mesmo era incapaz de participar de esportes. Mas agora, este membro impotente e inútil da sociedade palpitava com saúde e vida. Ele correu para dentro do templo, pulando, saltando e clamando em louvor a Deus. Finalmente, voltou e segurou Pedro e João pelas mãos enquanto a multidão se juntava ao redor deles, e Pedro declarou: Por que olhais tanto para nós, como se, por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Como a igreja primitiva usava o nome. Esse foi o primeiro milagre pelo nome de Jesus que foi registrado. Note que a Escritura diz: E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Atos 3,16. Pela primeira vez, ficamos em contato vital com esse estranho poder investido no nome de Jesus.
Esse milagre criou uma comoção. Os discípulos foram presos e colocados na prisão até a manhã seguinte. Por meio dele, o número de discípulos aumentou para cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, do 5 ao 12. Consternação no Sinédrio. Eles queriam saber com qual poder ou quais meios usaram ou por meio de qual nome realizaram esse ato poderoso. Pedro lhes contou que foi pelo nome de Jesus de Nazaré a quem eles crucificaram e que Deus havia ressuscitado dentre os mortos, que pelo seu nome esse homem realmente estava sadio diante deles. Então o conselho atuou. Eles disseram: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Atos 4, 16. Não importa quanto possamos querer negá-lo, o fato permanece diante de nós. Um homem que havia sido impotente por anos foi de repente curado no nome de Jesus. Milagre como este jamais aconteceu antes na história da humanidade. Ele abalou o próprio fundamento do Sinédrio. Seus homens mais sábios estavam confusos. Os discípulos foram postos de lado por um momento, enquanto o Sinédrio deliberava e, em seu medo, eles os ameaçaram. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais esse nome a homem algum. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Atos 4, do 17 ao 18. Parece que não se opunham tanto ao ensino de sua ressurreição, mas temiam o poder desse nome e mandaram que não ensinassem nem pregassem nesse nome e os despediram. Os apóstolos voltaram a seus próprios companheiros e lhes contaram o que havia ocorrido. Em seguida, vemos aquela notável oração na qual disseram: agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4, do 29 ao 30. Os discípulos agora esperavam que sinais e maravilhas seguissem a pregação no nome de Jesus. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. Atos 5, 12 e 16. As portas da prisão foram abertas. Eles foram presos novamente e colocados sob guarda. Mas o anjo do Senhor abriu a prisão e lhes disse que fossem e se colocassem no templo e pregassem todas as palavras dessa vida. Pela manhã, eles foram trazidos diante do conselho e o sumo sacerdote lhes inquiriu, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Atos 5, 28. Então, ocorreu um dos eventos mais dramáticos da igreja primitiva, em que o conselho ficou dividido e o poder de Deus foi de tal forma manifesto entre o povo. Gamaliel lhes advertiu para que não tocassem neles.
Ele disse que eles poderiam se encontrar lutando contra Deus. Mas em face disto, eles açoitaram os discípulos e lhes mandaram que não falassem no nome de Jesus. Então, os deixaram ir. Retiraram-se, pois, à presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Nenhum estudante pode ler esta seção do livro de Atos sem ficar impressionado com o amplo espaço ocupado pelo nome de Jesus na igreja primitiva. Seguindo-se a morte de Estevão e a pregação da palavra por Filipe, em Samaria, chegamos a esta declaração significativa. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens como mulheres. Atos 8:12. Ele não somente pregou o reino, mas pregou também o nome de Jesus. Parece que a igreja primitiva devotou tempo para instruir as pessoas quanto ao uso do nome de Jesus. Eles pareciam ter entendido que tinham o que chamaríamos hoje em dia de o direito legal de usar o nome de Jesus. O nome usado para a cura. Eles usavam o nome com relação aos enfermos. Poderia parecer que eles não orassem pelos enfermos de uma forma especial, mas que impusessem suas mãos sobre eles no nome de Jesus, ou, como disseram na Porta Formosa, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Na conversão de Paulo, em Atos 9, do 15 ao 16, quando Deus está mandando Ananias ir batizar Paulo, ele disse assim: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esse nome de Jesus foi a arma de guerra do ministério de Paulo. Esse nome era nas mãos de Paulo o que a vara era nas mãos de Moisés. Se os egípcios pudessem ter roubado essa vara, poderiam ter despojado Moisés de sua arma. Se os gentios e os judeus pudessem impedir a igreja de usar o nome de Jesus, poderiam roubá-la de seu poder sobrenatural, e assim como ocorreu com Sansão quando seu cabelo foi cortado, seus membros poderiam se tornar homens comuns. A igreja moderna, tendo perdido o poder do nome de Jesus, ficou reduzida à posição de Sansão, cujo cabelo foi tosquiado. Em Atos 9, do 27 ao 29, lemos: Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Isso significa mais do que simplesmente pregar o Evangelho, como entendemos hoje. Novamente, no Concílio de Jerusalém, como registrado em Atos 15:14, Tiago disse: Varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Um povo reunido em torno do nome. A igreja gentílica é um povo tirado do mundo para servir o nome de Jesus. E somos um povo que se reúne ao redor do nome quando nos reunimos como uma assembleia ou uma igreja. Ela é um corpo sobrenatural, revestido com poder sobrenatural, reunido em torno de um nome sobrenatural. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como caímos de nossa alta posição. Pode-se ir até a igreja ou assembleia típica e ouvir homens e mulheres suplicando a Deus por fé, lamentando sua fraqueza, confessando sua incapacidade de enfrentar a crise do momento, quando, se apenas conhecessem a verdade, eles se reuniriam ao redor do nome de Jesus, deste nome poderoso no qual está a onipotência de Deus, o poder do dono desse nome, mas eles não sabem. Oh, se somente soubessem como ligar o interruptor e receber a luz, e a glória e o poder da onipotência que está à sua disposição. Em Atos 16, do 16 ao 18, temos uma ilustração surpreendente do uso do nome. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado,
voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. A jovem foi liberta, mas os apóstolos foram presos. Depois ocorreu o milagre poderoso da abertura da prisão em Filipos, quando o carcereiro caiu tremendo aos pés de Paulo e Silas e clamando: o que faremos para sermos salvos? Eles lhe responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Este mesmo nome que havia libertado a jovem do poder demoníaco à tarde, agora levou esse homem até os privilégios da filiação na família de Deus. O nome de Jesus significava mais para a igreja primitiva do que significa para nós. Ele possuía um lugar em seu ministério que não lhe damos nos dias de hoje. Temos alguma coisa agora que ocupa o seu lugar? Dizem-nos que a educação assumirá o seu lugar, que a igreja não precisa mais do poder sobrenatural de Deus. Eles arrazoam assim: temos superado o ensino do Espírito Santo e a sabedoria do homem deve assumir o lugar do poder do nome de Cristo. Esse nome ficou despido de seu poder porque nós, através de nossas faculdades, universidades e de nosso grande desenvolvimento intelectual, temos superado a Deus. E podemos realizar milagres mentais para que os milagres físicos de Deus sejam desnecessários. Que vergonha! Tornamo-nos uma igreja apóstata. Estamos nos arrastando no pó, presos à nossa ignorância. Israel, quando levado em cativeiro pelos babilônicos, é um tipo da igreja que está num cativeiro babilônico pelas forças do mundo. Nada senão um Deus sobrenatural nos libertará. Quão pouco percebemos que nossas literaturas e pregações artificiais são simplesmente um motivo de riso pelo inimigo. Um milagre poderoso realizado hoje no nome de Jesus Cristo vale mais do que 100 sermões modernistas que estão sendo pregados em muitas igrejas. Deus perdeu seu poder? Jesus saiu de atividade? Temos algum registro em algum lugar de que Deus tenha dito que o nome de Jesus não é mais necessário? Que as faculdades, as universidades e o escolasticismo tomarão seu lugar? Leiamos outro evento notável em Atos 19, do 11 ao 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O ministério de Paulo no nome de Jesus era tão extraordinário, os milagres tão pronunciados, que até mesmo homens ímpios e feiticeiros tentavam usá-lo. E esse nome, através das coisas poderosas que eram realizadas, foi glorificado em Éfeso. Que o nome de Jesus possa ser assim glorificado hoje em dia nas igrejas e assembleias. Poderia ser assim se os crentes soubessem sobre seus direitos legais e como desfrutar deles. Em Atos 26:9, Paulo diz na sua defesa: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Note o lugar que Paulo dá ao nome nessa escritura, de forma que pensou que devia fazer muitas coisas contrárias ao nome. Se precisássemos tirar uma conclusão sobre o uso e o lugar do nome no livro de Atos, que diríamos? O nome de Jesus, na verdade, assumiu o lugar do Senhor que ascendeu. Onde quer que Jesus tenha sido glorificado por meio de sua presença pessoal, esse nome assumiu seu lugar. Possa o Senhor abrir nossos olhos cegos. Esse nome não perdeu nada de sua autoridade,
nada de seu poder e o esforço de nos roubar de algumas das principais porções das Escrituras através de uma interpretação dispensacional falsa das Escrituras fracassada completamente, pois, no ministério de Paulo para os gentios em suas epístolas, ele dá ao nome de Jesus um lugar que refuta absolutamente todo o ensino daqueles que colocariam o poder do nome de Jesus somente sobre o período do reino. Não, o nome de Jesus pertence a nós agora, é nosso direito legal, esse nome nos pertence. Como a igreja de hoje seria rica em poder, experiência e graça, se soubesse de seus privilégios e se levantasse nesse nome e ousasse assumi-lo. Capítulo 10. O nome nas epístolas. O uso do nome nas epístolas é muito esclarecedor. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1:2. Com todos os que invocam o nome. Naqueles primeiros dias, os crentes sabiam sobre o valor, a posição e a autoridade desse nome. Eles o tinham em alto preço. Eles andavam e viviam na consciência da novidade do poder do nome de Jesus. Quando faziam uma solicitação aos irmãos, usavam uma linguagem como esta: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Sua petição era feita no nome de Jesus. Em 1 Coríntios 5:4 lemos: Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito. Nesse ponto, a igreja está enfrentando uma dificuldade interna. Um dos jovens cometeu um delito muito grave. Paulo lhes diz, então, que quando estivessem reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, deveriam entregar tal pessoa a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito pudesse ser salvo no dia de Cristo Jesus. Esse nome tinha poder de vida e morte naqueles dias. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Nessa passagem, eles foram lavados, santificados, justificados nesse nome. Quanto mais você adentrar as epístolas, mais profundamente ficará impressionado com o poder, a dignidade e a graça de Deus investidos nesse nome. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Mesmo os nossos louvores e nossa adoração não poderiam chegar até Deus diretamente. Eles precisam chegar no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não nos impede de adorar e louvar o próprio Jesus, mas quando louvamos o Pai, isso precisa ser feito no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 9 ao 11. Deus exaltou sobremaneira o nome de Jesus nos 3 mundos, de forma que todo joelho se dobre e todos os seres angelicais se curvam diante do nome deste homem maravilhoso, Jesus. Nenhum nome é tão grande, nenhum nome tem tantas glórias ligadas a ele como o nome de Jesus. Na terra, o nome de Jesus cresceu continuamente desde o dia em que ele jazia como uma criancinha na manjedoura e Maria, olhando para ele, lembrou-se daquilo que os anjos tinham dito. E o seu nome será chamado Jesus, porque ele é quem salvará o seu povo dos seus pecados. Desde o berço, caracterizado por sua profecia, até a cruz, caracterizada por sua tragédia, e movendo-se rapidamente ao longo das épocas, esse nome tem crescido continuamente até que hoje judeus, gentios e pagãos de todas as terras são compelidos a reconhecê-lo. Ninguém escreve um documento em terras cristãs sem que esteja honrando o nome de Jesus. A data nesse documento mostrando que vivemos depois de Cristo precisa ser registrada. O Senhor providenciou para que todos, não importa a sua crença,
precisam reconhecer o nascimento de Cristo toda vez que colocam a data numa carta. Onde quer que esse nome tenha ficado conhecido, honrado e venerado, habitações se tornaram em lares. A condição de ser mãe se transformou de escrava para de uma rainha honrada. A qualidade de ser moça deixou de ser de uma desprezada para de uma honrada e amada. Onde quer que esse nome é honrado, instituições educacionais surgem, invenções, investigações científicas e descobertas são promovidas. Esse nome, que os homens ignoram e pisam durante essa dispensação, será um nome que encherá de temor os corações dos homens ímpios. Fazer todas as coisas no nome. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Em Efésios, ele nos disse que quando adorarmos o Pai, isso precisa ser feito por meio do nome. Mas agora, no versículo acima diz: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Isso acaba com a controvérsia quanto à oração feita a Jesus. Isso dá a Jesus o seu lugar. Isso exalta o nome em nossa vida diária. Tudo que fizermos por palavras ou por obras precisa ser feito no nome e nesse nome somente. Em 2 Tessalonicenses 1, do 11 ao 12, temos outra percepção sobre isto. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos de sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele. Isso talvez mostre mais claramente do que em qualquer outra escritura que tenhamos usado o lugar do nome em nossa vida e ministério diários. Que este nome possa ser glorificado em nossas vidas e por meio de nosso ministério. Como ele poderia ser glorificado mais se não sendo usado como a igreja primitiva o usava? Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Segundo aos Tessalonicenses 3,6. Aqui, Paulo dá uma ordem à igreja no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que se aparte de qualquer irmão que ande desordenadamente. Quão poderoso esse nome deve ter sido na mentalidade da igreja primitiva. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. O testemunho público deles era uma confissão desse nome. Posso entender agora o que ele significa em Atos 8, onde é falado de Filipe pregando o reino de Deus e o nome de Jesus. Eles pregavam o nome e anunciavam o poder, a força e as maravilhas desse nome. Eles apreciavam que a promessa de Jesus significava quando ele disse: até agora, nada pedistes em meu nome. Eles saíram e sofreram pelo nome. Entendo mais claramente como os judeus se sentiam quando proibiram os discípulos de pregar mais nesse nome. Mais tarde, quando os discípulos foram presos, disseram: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Os discípulos sabiam do valor do nome, viviam na novidade de seu poder, mas aqueles judeus sabiam sobre seu poder também. Em Tiago 2,7 lemos: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago chamou de o bom nome, nome honrado. O nome que tinha operado tais coisas poderosas por todo o país era olhado com honra, respeito e amor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. Os enfermos eram ungidos nesse nome para a sua cura. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. 1 de Pedro 4,14. Eles alegremente suportaram as injúrias por causa desse nome. Você pode ver muito claramente que o nome de Jesus possuía uma posição na linha frontal de seu ensino, e sempre que entravam numa vila ou cidade pagã, os membros da igreja primitiva pregavam esse nome como Filipe havia pregado em Samaria. Eles faziam com que as pessoas soubessem que o nome de Jesus tinha poder para curar os enfermos
expulsar demônios, realizar milagres e prodígios, que o seu Deus estava representado nesse nome. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 de João 2,12. Aqui, o nome é usado em outro sentido, mas com um caráter sugestivo. Os pecados são perdoados por causa de seu nome. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. 1 de João 3,23. Devemos crer no nome, crer nele pelo que ele significa, crer nele por tudo o que significa para o coração do Pai, que creiamos no nome. Leitor, faça esta pergunta a seu coração. Eu creio no nome de Jesus? O que ele significa para a minha vida? Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 de João 5,13. Nossa posição como crentes em Cristo nos dá o direito legal de orar no nome de Jesus e de tomar para nós desse nome a riqueza do amor, da provisão, da graça, da salvação e da redenção que nos pertence. Vemos, pelos ensinos das epístolas, o que Jesus quis dizer quando fez a grande promessa do uso de seu nome. O nome de Jesus se tornou o centro ao redor do qual tudo foi construído nas atividades missionárias da igreja da época. Eles viveram e operaram e louvaram nesse nome. Esse nome significava alimento e roupas, libertação das mãos de seus inimigos, poder sobre demônios e doenças, adoração, louvor e acesso a Deus. Envolvidos nesse nome poderoso estão o poder invisível e a força operadora de milagres da Igreja de Jesus Cristo hoje em dia. Capítulo 11. O nome no conflito diário. Que bom que você ficou comigo até esta parte do livro. Se de alguma forma estes capítulos te edificaram, eu peço, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like. Se inscreva neste canal e compartilhe essas informações para edificar outras vidas. Te aguardo para a parte final deste maravilhoso livro. Até a próxima!